Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje venho falar sobre a responsabilidade civil. Bom, nesse tema nós temos uma informação relevante sobre a responsabilidade. Existe uma divisão que é feita, que a responsabilidade civil ela se divide em responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Bom, o que quer dizer isso? O próprio nome dá a entender, a responsabilidade objetiva ela tem a ver com o objeto e com um fato objetivo, e o subjetivo ele tem a ver justamente com o sujeito, muitas vezes a intenção. Nesse caso, quando se diferenciar a responsabilidade civil em objetiva e responsabilidade civil subjetiva, nós temos essa distinção voltada para a culpa. Isso porque na responsabilidade objetiva nós vamos ter que a culpa ela não vai ser investigada. A pessoa ou a empresa ou quem for o infrator, ele vai responder independente da existência de culpa. Essa teoria ela tem ganhado força nos últimos anos justamente para proteger a vítima e proteger a reparação, que haja essa reparação. Então, se você fica procurando muito a culpa, digamos, olha, a pessoa cometeu um acidente de carro, teve um acidente de veículo, atropelou outro e tal, mas não teve culpa, né? O carro, vamos lá, foi uma falha do carro. Bom, se a pessoa não tinha intenção de atropelar, você vai procurar isso, muitas vezes afasta o dever de reparar. Essa ideia de se buscar a culpa é uma ideia da responsabilidade subjetiva. Um exemplo que nós temos no Código Civil, ou melhor, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos um exemplo muito claro sobre essa questão da responsabilidade civil, que inclusive podemos aplicar na responsabilidade médica. Os hospitais, as empresas prestadoras de serviço, elas respondem objetivamente. Então, qualquer falha que haja na atuação, nós teremos aí a responsabilidade objetiva. Se existe o dano, existe o nexo causal, vai haver o ato ilícito e aí o dever de reparar, independente de se averiguar se aquele estabelecimento, se a pessoa que era o representante agiu com culpa ou não. No caso de um profissional liberal, ele já age com ele necessita da identificação da culpa. Então, se um médico cometeu um erro e esse erro ele não caracterizou que foi algo doloso, foi intencional, por exemplo, ou até não foi fruto de uma imperícia, uma imprudência, então ele pode deixar de ser responsabilizado justamente pela questão da relação de profissionais liberais que dependem dessa aferição da culpa, tá? Então, os estabelecimentos que prestam serviço, eles têm que estar responsabilizados independente desse resultado. Então, se existe o evento dano, eles vão ser responsáveis. No caso, por exemplo, de prestador de serviço mais no profissional liberal, esses profissionais liberais, para esses é necessário que exista a demonstração da culpa. Então, a responsabilidade objetiva é aquela que ocorre independente de se investigar a culpa. Se existe o dano, vai haver a responsabilidade. Na responsabilidade subjetiva, exige-se que, além do dano, se caracterize também a culpa. Sem a caracterização da culpa, nós teremos aí uma impossibilidade de condenação desses sujeitos. Então, atualmente, no nosso direito, a regra tem sido da responsabilidade objetiva. Ela tem sido aceita para atividades empresariais, por exemplo, para o Estado. Então, a regra tem sido a responsabilização objetiva. A responsabilidade subjetiva, ela tem sido a exceção, reservada para alguns casos apenas. Tá certo? Então, fico por aqui. Caso tenha gostado, peço que curta, compartilhe com a informação. Caso essa informação não tenha te ajudado, tenha gerado mais alguma dúvida, peço que deixe aqui nos comentários. Tá certo? Muito obrigado.